Olá, sou o Gustavo Eni e este é mais um programa Interação. Hoje nós teremos a participação de Felipe Quintana, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que a gente iniciasse contando um pouco o que é o Instituto de Estudos Empresariais. Olá, Gustavo, te agradeço inicialmente o convite, cumprimento a todos os telespectadores. Contar um pouco a história do IEE e como ele funciona, né? A grande missão do Instituto de Estudos Empresariais é formar líderes, formar lideranças que vão vir a ser, no futuro, agentes de transformação na nossa sociedade. Então, o IEE busca selecionar jovens empresários de 20 a 35 anos que estejam exercendo a sua profissão empresarial dentro de suas empresas e que são potenciais líderes empresariais no futuro. Então nós buscamos, dentro de diversas atividades, formar esses jovens, estudar vários conceitos para que no futuro esse jovem esteja preparado para exercer a liderança empresarial positiva e empreender melhor no mercado, na nossa sociedade. Isso é o que a sociedade brasileira precisa muito, né? É ter cada vez mais lideranças preparadas para esse processo. O Brasil, num crescimento pujante nos próximos anos, um futuro que parece ser fantástico, parece que está levando o Brasil para entrar no rol dos poucos países desenvolvidos, e as lideranças vão ser fundamentais nesse processo todo. Felipe, qual é o comprometimento que essas lideranças têm com o sistema democrático? Sei que o Instituto ele defende muito a bandeira da liberdade. O que é esse conceito de liberdade que o Instituto defende? Conte um pouco para quem nos assiste o que é tudo isso, esse trabalho além da formação das lideranças. Exatamente, a gente vê, só comentando o seu primeiro aspecto, Gustavo, o Brasil cresce, mas a gente vê vários gargalos e vários problemas que se repetem no país, né? Eu não sou tão otimista assim em encarar o Brasil como um possível país aí de primeiro mundo. Acho que a gente tem avanços importantes, principalmente no aspecto econômico, né? Que superamos, né, do passado. Mas existe um caminho muito longo a seguir e nós temos e teremos um trabalho bastante árduo no futuro, nos anos que se seguirão. O IEE, ele encara o país e a sociedade e elenca alguns aspectos de dificuldade do Brasil, né? A gente tem um Estado muito forte, muito atuante, mesmo na economia, mas até na vida individual das pessoas, né? Regulando condutas dos cidadãos, taxando enormemente a produção, de forma que os incentivos ao empreendedor, os incentivos às empresas acabam sendo negativos aqui no Brasil. E não só as empresas, as próprias pessoas, porque o trabalhador também é taxado, o consumidor também é taxado, porque o imposto, isso a gente defende essa bandeira aqui, Felipe, durante todo o nosso ano na programação. Quem paga o imposto é o consumidor, é quem está lá na ponta adquirindo o produto. A empresa ela repassa, né? Ela é um instrumento. Exatamente, exatamente. Então não é à toa que os produtos aqui no Brasil, tenho visto reportagens muito seguidas aí na imprensa, que os produtos de consumo no Brasil estão muito acima da média do mundo, né? Os alimentos aqui estão mais caros, que são produtos de necessidade básica, né? O alimento, ele é mais caro no Brasil do que no resto do mundo. Por quê? Justamente porque o preço, ele repercute essa intervenção governamental. Não só impostos, mas a burocracia enorme, né, que se gera no meio do caminho, desde a produção
até a chegada do produto ao consumidor, existem vários problemas aí neste meio do caminho, né? Que o Estado acaba regulando, a necessidade das empresas brasileiras manterem setores enormes de contabilidade só para se regular a forma de cálculo de tributo, por exemplo, ou para despachar um produto importado em um porto brasileiro. E isso tudo vai para o custo do produto. E isso tudo vai para o custo do produto, né? Então, nós consumidores estamos pagando preços muito mais caros para os nossos produtos. E evidentemente não é quem paga é o consumidor, quem recolhe é a empresa, mas isso tudo está embutido no preço, né? Então não é à toa que nós temos que viajar para fora, viajar para o exterior para comprar bens de necessidade que seriam básicas, vestuário, enfim, produtos que a gente encontra lá fora muito mais baratos do que aqui por isso. Em muitos locais, cerca de 1/5 do preço. Exato. Do valor do produto bem. Exatamente. Então o IEE estuda essas questões econômicas e os reflexos que a intervenção do Estado tem na economia, que são muito negativos. A gente discute muito lá dentro desse instituto a questão também do inchaço do Estado, que acaba gerando aí. Obviamente, se o Estado é maior, ele precisa atuar mais. Se ele atua mais, o risco de corrupção também é maior. Então não é à toa que a gente vê os acontecimentos que vêm de Brasília, dentro dos próprios estados, dos municípios, enfim, todas as atuações da esfera pública. Fora isso também, esse tamanho, esse elefante que é o Estado brasileiro, acaba sendo contraprodutivo, ou seja, ele é ineficiente. E a ineficiência custa muito caro. Então, no momento que o Brasil conseguir estar no tamanho certo, enxuto, o suficiente para atender com qualidade, com eficiência a população brasileira, acho que aí o Instituto vai estar defendendo essa bandeira. É um problema de prioridade, né? Eu acho que o Estado começa a atuar em tantos campos aonde não deveriam, inclusive. Que não deveria, que acaba as questões que efetivamente são prioritárias ficam abandonadas, né? Caem na vala comum, né? A segurança, né? a propriedade, né? Isso se vê as mazelas, né? A própria vida, a questão da saúde brasileira que é caótica. E a questão da saúde também. Então, são 3 aspectos fundamentais, né? A garantia da propriedade, a questão da segurança e a vida, né, que estão... Verdade. E as pessoas precisam entender muito bem esses conceitos, porque a propriedade, na verdade, não é o bem físico, não é aquilo que nós temos. Se a gente for pensar a questão do conceito, ela é o... John Locke já dizia isso, que era um autor clássico do século XVII. Ele já dizia que a propriedade é o resultado do seu trabalho. Então, quem tem um carro, na verdade, foi o trabalho dele transformado em dinheiro que possibilitou a compra daquele produto, como da sua casa, como das suas roupas, enfim. Aí existe também aquela propriedade intrínseca é nosso corpo, né? Se eu quero doar um rim, um dos meus rins, um dos meus pulmões, enfim, existe a possibilidade porque eu sou detentor dele. E a questão da vida, que a nossa vida não é apenas nós estarmos respirando, nós estarmos vivendo, né? É a questão das nossas faculdades, a nossa capacitação, a nossa educação, que a gente tanto discute aqui. Enfim, Felipe, eu acho que todos os conceitos que vocês debatem lá são muito importantes para levar para a sociedade brasileira e fazer com que ela compreenda de forma mais contemporânea, de forma mais moderna, como é essa atuação, como deveria ser e qual é o papel do indivíduo. Eu queria que aí você colocasse um pouco qual é o papel do indivíduo nesse processo. Eu costumo dizer seguidamente que um grande diferencial do IEE, além de ser um instituto para empresários, ele forma indivíduos, né, Gustavo? Ele forma empresários conscientes de que se nós não tivermos uma sociedade melhor organizada, uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais livre, uma sociedade onde se respeite o direito do outro, né? A questão da liberdade com responsabilidade. Então, se nós não tiver um âmbito institucional melhor, um ambiente institucional melhor no Brasil e na nossa comunidade mesmo, porque as coisas começam assim, começam pelo nosso bairro, pela nossa cidade, né? E o engajamento do empresário nas suas comunidades, é aí que a gente vai começar a construir um mundo melhor. Então, a gestão empresarial, ela não pode estar desapegada desses aspectos, né? É assim que surgem as efetivas lideranças, né? O empresário não vai estar feliz, não deve estar feliz somente enxergando a sua empresa,
né, ele deve olhar também para o aspecto institucional, e o aspecto institucional também indo bem, ele com certeza vai estar mais realizado como pessoa, né, porque é difícil a gente sair do nosso escritório, eu sou advogado do escritório de advocacia, de uma empresa, do nosso trabalho, e na rua ver um mendigo e ver alguém que não tem condições mínimas, né? Quer dizer, então quando nós tivermos esses princípios que nós conversamos no início, né, Gustavo, aplicados efetivamente, uma liberdade econômica, em que o consumidor efetivamente seja valorizado, em que as pessoas tenham a percepção de que o preço de um automóvel hoje no Brasil é o dobro do que deveria ser, justamente só em função de impostos, as pessoas vão ter consciência de que poderiam ter um poder de compra muito maior, né, e poderiam satisfazer suas necessidades mais facilmente. Eu fico impressionado como a gente ouve falar sobre inclusão social, e eu não acredito que tenha ferramenta mais fantástica para a inclusão social do que a redução dos impostos, por exemplo. Porque com a redução dos impostos, os preços dos produtos cairiam. Então você citou um carro. Um carro nos Estados Unidos equivalente, vamos supor, uma caminhonete, nos Estados Unidos custa $40 mil. Desculpe, $19 mil, que seria o equivalente a R$40 mil. Aqui no Brasil, a mesma caminhonete, ela custa R$120 mil. E as duas indústrias são muito competitivas, do ponto de vista da produção, da gerência, enfim. Então, aonde estão às vezes as diferenças? O preço está na carga que o governo morde para que se produza esse bem. E aí o que acontece? Muitas famílias que poderiam ter uma caminhonete não têm, que poderiam sim pagar 40 mil, mas não podem pagar 120 mil reais. Como uma TV ou um ar-condicionado. Muitas famílias, um ar-condicionado que poderiam ter nas suas casas simples de R$1.000, se reduzisse um imposto de 40%, não vamos nem zerar, vamos falar na metade, para 20%, ele passaria a custar R$800. Então as pessoas da faixa de R$800 poderiam estar incluídas dentro dessa linha de produtos. Enfim, eu acho aí que é um caminho que a gente tem para discutir, que é infinito. Essa questão da liberdade é apaixonante quando a gente começa a estudar e compreender isso bem, né? Na verdade, se a gente for ver, as pessoas, de fato, elas trocam as suas aptidões pelas suas necessidades, né? E a moeda, o dinheiro nada mais é do que um instrumento de troca, né? Eu sou advogado, né? Como poderia ser, enfim, um operário, como poderia ser Você troca o seu conhecimento. Um jornalista, eu troco o meu conhecimento, né, pelo conhecimento de outra pessoa, né, que tem uma tecnologia, que sabe como produzir, enfim, uma fruta, um automóvel, qualquer outro bem. E o dinheiro é o... Felipe, eu quero exatamente que a gente siga no próximo bloco exatamente essa linha. Então eu vou pedir licença aos nossos telespectadores, pedir que fiquem conosco ainda. A seguir nós vamos continuar a nossa conversa com Felipe Quintana, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Até daqui a pouco.